Eu queria conversar com você hoje sobre Atos 2, versos 37 e 38. A grande pergunta é feita por uma multidão. Eu vou dar um contexto muito rápido, tentar fazer uma síntese do acontecimento de Atos 2. Atos 2, nós temos uma situação bíblica ali chamada Pentecostes, ou o cumprimento da festa das colheitas. Eu pergunto às vezes para alguns dos meus irmãos pentecostais: você é pentecostal por quê? Sabe que até hoje eu não tive uma resposta? E ele acha que ele é pentecostal porque fala língua estranha. E a proposta do Pentecoste não era falar língua estranha. E eu vou explicar por que não era. Tá? Não se decepcione ainda, não desligue, não saia da frente aí, tá? Existe uma lógica nisso e o texto bíblico esclarece isso, tá? E não vou polemizar texto nenhum aqui. A nossa ideia não é polemizar nenhum texto bíblico, mas apenas discuti-lo de forma racional para que você possa entender a proposta do texto. Bom, ali o contexto era que eles estavam aguardando a vinda de Pentecostes no seguinte sentido. Jesus tinha feito uma promessa, em Atos 1, capítulo 8, ele diz assim: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, e a todo o confim da terra, né? E a todos os confins da terra. Ou seja, ali local, estadual, nacional e mundial. Estava uma proposta feita ali por Jesus, dizendo que ao chegar o Espírito Santo apoderar-se daqueles apóstolos, eles então teriam poder para fazer isso acontecer, para que o evangelho fosse dado ao mundo. Bom, a questão é que o texto de Números e de Levíticos diz que a ordem era que você contasse 7 semanas ou 7 sábados, e um dia depois do sábado se comemorava, que era o 50º dia, o dia de Pentecostes. Em hebraico isso era chamado Shavuot, que é a festa das semanas, que é plural de Shavuá, Shavua ou Shavuá, que é semana em hebraico. Então, o plural é semanas, o plural de Shavuá é Shavuot. Então, Shavuot significa festa das semanas, né? Era a festa das semanas, por isso que é chamado Shavuot. Mas, como a igreja atual é uma igreja grega, essa igreja assimilou que o nome tinha que ser tudo em grego. Então, como o Novo Testamento é em grego, a história da igreja é contada em grego, tirou-se os termos hebraicos, chamou-se então de Pentecostes. Pentecoste quer dizer 50º em grego, ou seja, era o dia de número 50 a contar da Páscoa, em que eles comemoravam ali a festa das primícias, da colheita. Então, a ordem bíblica era que eles pegassem um molho daquele da colheita e oferecessem como uma colheita nova, como um molho novo, para Deus. Então aquilo era ofertado e Deus recebia aquela oferta com alegria, porque o povo também estava manifestando alegria em fazer isso. Bom, o fato é que dentro dessa proposta, Jesus fez essa promessa: aguardai até que do alto venha poder, e o poder veio. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, o texto de Atos capítulo 2 começa assim, e ele diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles ficaram durante aquele período dos 50 dias, além das festas que corriam nas ruas da cidade, e nos templos, nos cenáculos, nas casas de quem podia, servir jantares. Era uma festa longa. Acontece que o texto continua dizendo: estavam habitando em Jerusalém. Queridos, há uma confusão com esse texto quando fala de habitar. Por que dizia habitar? Porque para eu alugar um hotel por um mês, fica caro, não fica? Quem que nunca viajou, que precisou ficar 2, 3 dias em hotel, e de repente custaria mais barato ele alugar uma casa por um mês
Mesmo que ele ficasse os 4, 5 dias, ficaria mais barato às vezes alugar uma casa na cidade durante um mês. Você pagaria a mesma coisa que em 3, 4 dias de aluguel, de hotel. E o que acontecia? Como vinha judeus de todas as partes do mundo para comemorar a festa do Pentecostes, era uma festa longa, eles vinham para a Páscoa, que durava uma semana, e em seguida já ficavam. Então o que compensava para eles? Alugar uma casa para morar durante 3 meses, porque só a festa ali levava quanto? 50 dias, são 2 meses. Mais uma semana da Páscoa, 2 meses e uma semana, 9 semanas. Ora, 3 meses daria 12 semanas, compensava muito mais para eles alugar uma casa e ficar morando por aquele período. Daí a expressão estavam habitando em Jerusalém, varões judeus, o texto deixa bem claro, não tem estrangeiro ali. O estrangeiro é porque era judeu estrangeiro, né? Ele morava num outro país. E então ele vinha até Jerusalém para morar naquele período. Terminada a festa de Pentecostes, que era a última, a festa de Shavuot, ou a festa das semanas, ou como você queira chamar atualmente, a festa de Pentecostes, a festa do 50º dia. Então esses camaradas retornavam para os seus países. Acontece que chegando ali, eu chamaria talvez esse sermão, se eu fosse dar um título mais agressivo, ou mais popular, vamos dizer assim, eu chamaria de a grande sacada de Deus. Me perdoe o termo chulo, né? O pessoal, sacou aí, meu irmão, tal. A grande sacada de Deus foi aplicada nesse dia. Numa região daquela, e sobretudo nessas épocas muito distantes das escolas, só ia para a escola quem tinha alto poder aquisitivo. Tinha uma escola básica lá, mas a maioria não sabia ler e escrever. Nós tínhamos um problema sério com a alfabetização. Levava-se 12 anos, em média, para se aprender um idioma. Hoje Israel dá um curso que dura 90 dias, e o camarada sai falando hebraico em 90 dias. É dado para os soldados que vão servir de outros países em Israel, que não falam hebraico. Bom, por levar tanto tempo, qual seria a melhor solução? Se você ler no texto, queridos, tinha nações ali tinha, eu contei mais ou menos 16 nações. Olha isso. Ele diz assim: partos e medos, elamitas, vai contando aí, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, versículo 9 do capítulo 2 de Atos, tá? Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Deixa eu dizer uma coisa aqui, você vai dizer, pastor, você falou uma besteira aí, você disse que não tinha estrangeiros. Deixa eu dizer uma coisa para você. O estrangeiro que tinha lá era um estrangeiro convertido. Um estrangeiro convertido. E um estrangeiro convertido ao judaísmo era chamado de prosélito. E ele tinha o mesmo tratamento que um judeu recebia. Porque ele era um judeu a partir de então. O prosélito é um judeu que não era judeu antes e se tornou judeu por meio de conversão. Até hoje existe esse sistema em Israel, tá? E no judaísmo. No judaísmo ainda existe uma situação em que se hoje você quiser se tornar um judeu, você tem que fazer conversão. Então você vai ser alfabetizado em hebraico, vai cumprir alguns parâmetros, semelhante a você ir numa igreja e você é de uma outra religião, não é crente, você é um budista, você é um espírita, você é um shintoísta, vai numa igreja, levanta a mão, aceitou Jesus, a partir dali você mudou a sua identidade eclesiástica, né? Sua identidade espiritual. Bom, nesse sentido, eles estavam ali reunidos e de repente começa a acontecer uma coisa curiosa. Eles enxergam entre eles, sobre suas cabeças, línguas como de fogo,
distribuídas entre eles, e eles começam a falar noutras línguas. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão pentecostal, sobretudo, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. O pentecostalismo de hoje não está fundamentado em Atos 2. Está fundamentado em Coríntios 14. Isso é tema para uma outra discussão, porque eu não estou discutindo hoje sobre pentecostalismo. Estamos discutindo hoje salvação. Eu só estou dando o caminho como é que chegaram nessa pergunta. Mas ali, gente de toda a nação, Deus disse: é hoje. Derramou o Espírito Santo, como já havia a promessa de Joel 2, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E ali, Deus pegou judeus de todas as nações do mundo e começa a falar agora na língua, não era língua estranha, era língua estrangeira. O termo glossa em grego lá é usado, mas no geral eles usam no mesmo texto, a maioria das vezes é usado o termo dialectos, que é dois termos gregos para língua, idioma e língua, órgão do corpo. Tá? Glossa e dialectos. Então, no mesmo texto onde fala de glossa, fala de dialectos. E você percebe ali que estão falando línguas conhecidas de alguém. Desconhecida para alguém, mas conhecida para alguém. Ali não é língua dos anjos, ali não é língua da sua mente, ali é uma língua idioma. Tá? Então, só para contextualizar, se você era um judeu brasileiro, você falava o hebraico e o português. Um judeu americano falava o hebraico e falava inglês. Um judeu alemão, a mesma coisa. Todos falavam duas línguas ali. Mas Deus resolve ali, os que estavam em Jerusalém, os nativos, não tinham essa habilidade. Eles falavam apenas o hebraico, aramaico e arranhavam talvez um pouco de grego, porque era ali o inglês da época. De repente, você chega do Brasil, vamos dizer que você é um judeu brasileiro, chega do Brasil, lá em Jerusalém, e sabe que aqueles camaradas não conhecem sua língua do Brasil. Se ele falar em hebraico, beleza, tá em casa. Você está em casa, vocês vão se entender. Mas quando ele começa a falar em português para você, você diz assim: peraí, de onde é que esse camarada tirou esse aprendizado? E aí isso explica também outra coisa. Enquanto eles estavam ali falando no idioma de cada um deles, das nações originárias daqueles outros judeus, um grupinho passa e diz assim: estão bêbados. Sabe por quê? Porque esse que dizia que estava bêbado era o cara que era nativo. Ele só entendia hebraico. Ele não ia entender o cara falando em português, em inglês, em aramaico, em português, inglês, alemão, né? Tcheco, espanhol. Ele não ia entender, porque ele só entendia a língua local. Ele era nativo. Esse cara achava que todo mundo estava bêbado. Quando Ana começou a orar por um filho, pedindo a Deus um filho, e ela começou a balbuciar, ela entrou em êxtase e começou a balbuciar palavras ininteligíveis. E Samuel disse: filha, você precisa parar de beber. O profeta, hein? Não teve discernimento naquele momento. Ele disse: filha, você precisa parar de beber. Ela entrou numa angústia tão grande diante de Deus, e ao mesmo tempo numa alegria diante de Deus, e misturou angústia com alegria, ou sei lá, um complexo de emoções ali muito fortes, muito forte, que ela entrou em êxtase e começou a conversar com Deus de uma forma que o profeta não estava entendendo. Aí o profeta achou que ela tinha bebido, porque não entendia o que ela dizia. Aí lá em Atos, o povo está lá, e aí aqueles que estavam entendendo diziam assim: como é que pode? Não são todos esses varões aí galileus, queridos? A palavra Galileu, deixa eu dizer para você uma coisa. O Galileu era o camarada, sinônimo de Galileu era ignorante.
Mas ignorando no sentido de tapado. Daquele cara que nunca estudou, que não sabe nada, que não tem raciocínio, que, sabe, que você vai falar uma coisa, vai ter que dar 1 milhão de explicação para ele entender. Isso era o que significava ser chamado de Galileu. Então ninguém gostava de ser chamado de Galileu. Aí, eles não são todos esses varões, agora eu vou falar em bom português, não são todos esses homens ignorantes, desconhecedores. Como é que eu estou ouvindo ele falando na minha língua lá onde eu fui nascido? Leia o texto de Atos inteiro que você vai ver tudo isso, meu irmão. Como é que eu estou ouvindo? E aí eles citam, ó, somos partos, medos, eles citam entre eles. Elamitas, Panfilha, Ásia, e aí vai. Bom, meu querido, por isso que eu chamo de a grande sacada de Deus. Presta bem atenção. Num dia, em apenas um dia, Deus pregou por meio do Espírito Santo o Evangelho a 16 nações diferentes ali, que eu contei. Devia ter muito mais. Com certeza tinha muito mais. O mundo da época já não tinha só 16 nações ali. Então, pense numa coisa. Quando você achar que não tem solução para você, Deus arruma um jeito e cria uma solução. Porque Deus é Deus de soluções. Deus disse, eu preciso que a minha mensagem chegue até os confins da terra. E como é que ele ia fazer isso? Esperar um missionário ir para a faculdade, se formar, estudar, para ser enviado para um outro país? Não. Naquele mesmo dia, 16 nações receberam missionários, atestando, diz a Bíblia, das grandezas de Deus. Eles dizem, na sua expressão, como, pois, os ouvimos falar na nossa língua materna em que fomos nascidos. Olha, eles ainda complementam o texto, é cheio de redundância, inclusive, para não deixar dúvida. Ele diz, porque na nossa terra materna em que fomos nascidos, é redundância, né? Porque a minha terra materna é onde eu fui nascido, né? Mas é para não deixar dúvida. Ele diz, como, pois, ouvimos falar na nossa língua as grandezas de Deus. Aleluia. Essa é a grandeza de Deus. Pega você que não sabe nada e ensina tudo. Essa é a grandeza de Deus. Pega você que é um perdido e salva. Essa é a grandeza de Deus. Pega você que ninguém dá valor e te eleva. Essa é a grandeza de Deus, que pega você jogado na sarjeta e te põe num púlpito para pregar o evangelho, para dar testemunho a outros. Essa é a grandeza de Deus. E o objetivo desse programa é esse: mostrar para você que as grandezas de Deus continuam em pauta até hoje. Pois bem, naquele momento, ouvindo as grandezas de Deus, aqueles homens admirados, pasmos, boquiabertos, seja qual for a adjetivação que você queira dar a eles, tomam uma decisão. Porque, queridos, não pode haver encontro com Deus sem decisão. E agora eles tomam uma decisão maravilhosa. Eles querem entender o que está acontecendo. E aí eles chegam para Pedro. E quando, aliás, deixa eu fazer mais um adendo aqui. Quando Pedro percebe que os nativos não estão entendendo, estão dizendo, nós estão bêbados. Esse povo, o que está acontecendo? Aí Pedro vai tomar a palavra e diz, varões irmãos, estes homens não podem estar bêbados, sendo essa a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã mais ou menos. O cara não estava bêbado ainda. Eles não era costume daquele povo tomar vinho logo cedo. Então ele diz, isso está acontecendo para que se cumpra a profecia do profeta Joel, a palavra do profeta Joel. Mas espera aí, queridos, Joel não profetizou língua não, sabia? Joel profetizou sonhos, visões, o Espírito Santo sobre toda a carne, mas ele não cita língua estrangeira, não cita, mas tem outro texto que diz, falarei a este povo por meio de povo de outra língua.
A promessa de língua é antiga, mas não no texto de Joel, que Pedro disse que está se cumprindo ali. Então ali foi um bônus divino para que o evangelho alcançasse os confins da terra. E alcançou. O objetivo foi cumprido. A igreja ali se estabeleceu. E num sermão de Pedro, queridos, 3.000 almas. No outro sermão, 5.000. Em 2 sermões que Pedro pega, cheio do Espírito Santo, sem teologia nenhuma, 8.000 membros a igreja ganhou. Sonho de todo pastor, né? Ter uma igreja com 8.000 membros. Né? Pregar 2 sermões e lotar a igreja. Que bênção. Ali estava reunida a igreja de Deus agora. E a Bíblia diz, a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Aleluia, não sou eu quem vou acrescentar alguém à igreja. Não é você que vai acrescentar ninguém à igreja. Sabe o que você pode fazer? Testemunhar. Tem gente que acha que pregar o evangelho é arrastar o outro para dentro da igreja. Salvar o outro é sair puxando ele pelo colarinho, até que ele, pela manga, sei lá, até que enfie ele dentro da igreja. Evangelismo não é isso. Quando eu convenço você que a minha religião é melhor que a sua, eu estou fazendo proselitismo, o mesmo que o judeu fazia. E sabe qual é a repreensão de Jesus para os judeus? Ele diz, hipócrita, você dá a volta ao mundo para fazer um prosélito, e depois o torna 2 vezes mais filho do inferno do que você. Percebe? Então tem que tomar cuidado com isso. Evangelismo é quando eu testemunho, minha vida é diferente, de forma que outro observe e diga assim, esse camarada é diferente. Esse Milton aí é diferente dos outros Miltons que eu conheci. Esse rapaz aí é diferente dos outros rapazes que eu conheci. Essa senhora é diferente das outras senhoras que eu conheci. O que será que ela faz? Ela diz, por que sua vida é diferente? Não, eu sou uma crente em Jesus e tal. Qual é a sua igreja? Eu sou da Igreja Batista Filadélfia. Eu sou adventista do 7º dia. Eu sou assembleiano. Eu sou presbiteriano. Aí você diz assim, aí você ouve de quem está te observando assim, olha, se você frequenta essa igreja, eu também quero frequentar, porque eu quero ter uma vida igual à sua. Eu quero ser transformada pelo mesmo Cristo que te transformou. Isso é evangelismo. Testemunho. Agora vem a grande pergunta, aqueles homens tomaram uma decisão. Eu disse a você que esses homens, ouvindo tudo isso, tomaram uma decisão. E eu quero ir para a parte final da nossa conversa de hoje, tratando disso. Dessa decisão firme que eles tomaram. Eles chegaram para Pedro e para os outros apóstolos e disseram assim, varões irmãos, que devemos fazer então para ser salvos? Ouvindo as grandezas de Deus, eles sentiram necessidade de ser salvos. Mas peraí, queridos, nós estamos falando de um povo que era outrora o povo escolhido de Deus na face da terra. E agora, Deus, esse camarada que outrora era povo de Deus, nação santa, escolhida, agora o camarada diz assim, o que eu faço para ser salvo? Ele descobre que depois de ouvir toda a grandeza de Deus, ele não conhecia nada de salvação. Aí ele diz, o que eu faço então para ser salvo? Quando alguém pergunta isso para você, o que você faz com ele? Quando as pessoas perguntavam para mim, até 5 anos atrás, falavam assim, o que eu faço para ser salvo? Eu dizia assim, você precisa estudar a Bíblia. Vem cá que eu tenho um curso aqui com 24 lições, você vai estudar tudo isso aqui, aí depois você toma uma decisão. É claro que eu estou levando o sujeito para um âmbito racional, mas não foi isso que ele me perguntou. Ele me perguntou o que devo fazer para ser salvo. Você já pensou se Pedro tivesse dito a ele, olha, você precisa estudar 30 lições da Bíblia antes de ser batizado? Pedro não teria batizado 8.000 pessoas em 2 sermões. Ficaria talvez 1 ano inteiro e a Bíblia teria que escrever um outro texto dizendo, numa outra ocasião, que Pedro agora batizara aquelas 8.000 pessoas que receberam a mensagem no dia de Pentecostes. Pedro deu uma resposta, querido, que é a resposta que eu quero deixar com você hoje. Ele disse, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus, para que sejam perdoados os vossos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Existe uma sequência nisso. O que devo fazer para que seja salvo? O que eu devo fazer para me salvar? Bom, eu não tenho que fazer nada, eu não consigo fazer nada para me salvar. Paulo diz que toda salvação por obra é vã. A obra pode definir que eu sou um salvo. Que eu sou uma pessoa que ama Jesus e ama o meu irmão. E por amar a Jesus e ao meu irmão, eu vou fazer alguma coisa por ele. Se eu o vejo em dificuldade, eu tenho que estender minha mão. Mas eu não tenho condições de fazer qualquer coisa para me salvar. A graça salvadora e redentora de Cristo é suficiente para que eu seja salvo. A graça redentora de Cristo, o sangue dele na cruz do Calvário, comprou o meu pecado, pagou o meu pecado. Ele que não tinha pecado, fez-se pecado por nós, tornou-se pecado por nós. Ou seja, agora, eu tenho que explicar uma coisa para você muito rapidamente, porque o tema aqui, nós vamos tratar sobre pecado numa outra ocasião, o que é pecado, definição de pecado. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você aqui, que como a gente está falando de salvação, você precisa primeiro entender que você é um pecador. Entender que você está fazendo tudo errado. Quando você vai fazer terapia, enquanto você não entender que você tem um problema, o terapeuta não consegue te ajudar. Quando você, em se tratando de reino de Deus, enquanto você não entender que precisa se arrepender, que você, aliás, enquanto você não entender que está fazendo tudo errado, você não vai ter necessidade de se arrepender de nada. Quando o Espírito Santo toca o seu coração, é para que você se arrependa de alguma coisa, que você entenda que está fazendo errado. Sem esse primeiro passo, não tem arrependimento. Sem arrependimento, você não tem confissão. Porque para ser salvo, você precisa primeiro se arrepender. Mas esse é o toque do Espírito Santo que faz isso em você. Arrependido agora, você confessa a Deus o seu pecado. Confessa ao irmão que você ofendeu, se você ofendeu, porque agora nós estamos na esfera horizontal, né? E então você precisa atender aqui primeiro, porque há um triângulo, né? Ó, eu, Deus, Deus o meu irmão, eu. Ou, fecha o triângulo aqui. Amor a Deus, vertical, amor ao próximo, horizontal. Esse é o princípio da lei. Então, eu preciso cumprir isso. Eu preciso amar. Mas eu não consigo amar sem o toque do Espírito Santo, para que eu me arrependa e confesse. Depois de arrependido e confessado o meu pecado, eu preciso agora lavar o pecado e enterrá-lo. E aí Pedro fala de uma coisa muito intrigante, que a gente pode tratar disso também, num outro tema, sobre o que é batismo. E aí, ele diz que você precisa ser batizado. Então você precisa se arrepender, confessar e ser batizado. Ah, mas o ladrão na cruz não foi batizado. Nós não vamos tratar de exceções, nós estamos falando de regra. Então entenda bem, a regra é essa. Tá? Os 3 passos. Primeiro você precisa entender que está... Primeiro você precisa entender que está fazendo tudo errado. E deixa eu dizer para você, às vezes nós pensamos, eu sou um crente, está cheio de crente aí fazendo tudo errado. Está cheio de crente confiando nas pessoas erradas, está cheio de crente ouvindo sermões equivocados, está cheio de crente aí fazendo tudo diferente do que a Bíblia diz para fazer. Pessoas que acham que já estão salvos, que não precisam mais se arrepender de nada. Arrependimento, confissão e batismo. E aí você recebe o prêmio. Salvação, querido, não é mérito, é um prêmio que Deus te dá. Ela é dada de graça, você não se esforça para isso.
Se você se esforçasse para ser salvo, você estaria comprando a sua salvação. E você não teria moeda para comprar a sua salvação. Bote isso na sua cabeça. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Salvação é prêmio. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Veja, pecado paga salário para você. Salvação é prêmio. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus, dom é presente. O presente de Deus tem que ser de graça. Se é presente, é de graça. Agora é lógico, aí eu recebi um presente, eu tenho que cuidar disso, né? Agora é que eu venho. Porque a salvação comprada na cruz do Calvário tem a ver com aquele perdão que você recebeu instantâneo ao aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Tem a ver com o pecado adâmico, aquele que está no seu gene, que você não tem culpa dele. Ah, é possível um crente pecar? Claro que é. Você foi perdoado do pecado adâmico pela salvação de Cristo Jesus. Agora você tem a salvação em Cristo Jesus, você recebeu perdão e salvação, e agora você vai andar num caminho reto. Ah, eu pequei. Agora, por confissão, eu sou perdoado. Deu para entender? O pecado que eu cometo só pode ser perdoado por meio de confissão. Mas a salvação é isso. Salvação é um presente de Deus para você e sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Isso é o texto bíblico, querido. Salvação é prêmio, é presente. Não é resultado de alguma obra sua. São os méritos de Cristo que nos salva. E eu agradeço a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado. Eu vejo você no próximo domingo, mas antes eu quero orar com você ainda. Pai bondoso e misericordioso, diante de todas essas pessoas que estão, Pai, e aquelas que não se manifestaram, eu te rogo encarecidamente uma bênção especial sobre cada família neste momento. Cada família conectada e cada família que ainda vai se conectar durante a semana e assistir esse vídeo. Que a tua graça, a tua paz esteja sobre a sua casa. Que a tua manutenção diária, Senhor, que o pão nunca venha faltar em nenhum desses lares. Que os teus filhos recebam, Senhor, como dádiva do céu, a tua salvação. Que eles continuem ilustrando, prezando, cuidando dessa salvação, para que o seu pé não tropece, mas se tropeçar, temos advogado junto ao Pai, que por meio de confissão perdoa os nossos pecados e nos torna livres outra vez, para sermos teus filhos. Louvado seja o teu nome por ter nos adotado, por ter nos tornado teus filhos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o teu primogênito, nosso Salvador. Que aqueles que estejam em leito de doença ou de morte, Senhor, sejam neste momento visitados pelo teu santo e bom Espírito. Que a tua mão os toque e eles recebam, Senhor, aquilo que tu determinaste para eles. Se cura, cura-o, Senhor. Se uma melhora rápida para entender os seus procedimentos durante a sua vida, também faz isso. Se estão, Senhor, com sua alma desanimada, jogada na sarjeta, levanta-os diante do teu altar e os põe de pé para a honra e glória do teu nome. Cura, abastece, santifica, edifica todos para a honra e glória do teu nome. Louvado sejas por este programa que chega até onde nós pessoalmente não poderíamos ir. Que a salvação de Jesus Cristo esteja presente em cada lar nesse momento, hoje e sempre. Eu te agradeço, te louvo e te rogo, já agradecido por Jesus. Amém. Bom, eu vejo você no próximo domingo, se Deus quiser e nos permitir. Conto com a sua audiência. Curta, compartilhe, que Deus o abençoe. Muito obrigado.